Welcome to The Last Empire. Today we start a very special program that's going to last for a week. During the sermon we're going to have translation, which will be on the phones. At the moment we're going to just be singing a few songs. One will be in Portuguese, the other one will be in English, so you guys can join in whenever you can. I hope you guys enjoy the night and happy Sabbath. Boa noite a todos. Feliz sábado. Eu não vou traduzir exatamente o que ela falou, tá bom? Mas como de repente pode ser que tenha algum visitante que não entende o que ela falou em inglês, eu vou dar as boas-vindas para vocês. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, que é a sua casa também, porque essa aqui é a casa de Deus. Hoje nós estamos começando o The Last Empire, que vai ser um projeto de uma semana em que você vai poder vir todas as noites aqui e assistir uma pregação muito especial, uma mensagem muito especial, com um mensageiro que veio lá do Brasil para trazer uma mensagem totalmente diferente do que você já ouviu. Vai ser impressionante. O último império, tá bom? Então, venha todas as noites e seja bem-vindo. Eu espero que você possa participar hoje e que você possa vir nas outras noites também. Nós vamos começar cantando músicas em inglês e em português. Agora traduzindo o que a Stephanie falou. Tá bom? A gente quer ver a igreja participando, porque esse é um momento diferente, é um momento que você tem a oportunidade de louvar também. Às vezes a pessoa vem aqui na frente e canta só, e você só fica ouvindo e meditando naquela mensagem, mas esse momento é diferente, porque você tem a oportunidade de cantar também e adorar o nome de Deus. Vamos começar então. In the stillness I know that you are God. In the secret of your presence I know that I am restored. When you call I won't refuse. Each new day again I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. In the chaos, in confusion, I know you're sovereign still. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. So when you call, I won't delay. This my song through all my days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. There is no one else for
set me free. Now I live to bring you praise. Amém. Amém. Our next song will be in Portuguese. If you guys want to hum along, whoever doesn't notice, you can stand up for the beginning of the service, please. Eu tenho certeza que dias melhores virão. É esse o desejo sincero do meu coração. Coloco meus olhos em Cristo e na vida eternal. Vislumbro um futuro de glória e paz sem igual. Eu vivo meus dias à espera de um mundo melhor. Sem ódio, sem dor, sem lembrança do mal tão atroz. Almejo herdar a morada dos filhos da luz e estar para sempre ao lado de Cristo Jesus. Eu vivo sonhando acordado com meu Salvador. E toco suas mãos perfuradas por causa do amor. E lanço aos seus pés comovido por tudo que fez. E ele me diz com ternura: és Deus outra vez. Eu vivo meus dias à espera de um mundo melhor. Sem ódio, sem dor, sem lembrança do mal tão atroz. Almejo herdar a morada dos filhos da luz e estar para sempre ao lado de Cristo Jesus. Podem sentar, be seated, please. Vocês terão tradução agora. You're going to have translation now, ok? Eu quero apenas dar as boas-vindas a todos vocês que chegaram. Hoje começamos uma semana com esses temas excitantes. Com certeza, muitos assistiram ou na televisão, ouviram os billboards espalhados na M4, M5, ou quem sabe receberam em sua casa um convite pessoal para estarem aqui. E eu quero dar as boas-vindas a todos, não é? Principalmente ao orador, ao nosso orador convidado, não é? O Rafael Rossi. Então, onde ele está? Está ali atrás? Pode se aproximar? Quero convidá-lo. O Rafael Rossi, seja bem-vindo. Não é? Veio de longe, uma viagem longa, chegou ontem à tarde do Brasil, mas já dormiu bem, parece que já recuperou-se um pouco. Já está pronto para poder hoje à noite dar início ao primeiro tema. Eu quero apenas mencionar o seguinte, que nós estamos com a sala ao lado, ok? Pronta com a tradução, o áudio está saindo em inglês. Então, se alguém daqueles que estão com headphone quiserem, quem sabe, às vezes a pessoa não gosta de estar com headphone, quiser assistir da sala ao lado, também não há problema. Temos algumas pessoas lá, vocês são bem-vindos para isso, ok? Vamos ter uma música agora, a Tanandra irá cantar nesse momento. E logo em seguida,
ouviremos então a palestra dessa noite. Após a música, antes da música, vamos fazer uma oração. Curva a sua fronte, vamos fazer uma rápida oração. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Começamos hoje um programa que mexe com a gente, temas que certamente nos desafiarão, a nossa compreensão, também a nossa vida pessoal. Ajude-nos para que possamos compreender e possamos, acima de tudo, Pai, crescer de uma forma geral em nossa vida, em nosso relacionamento contigo. Que tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos que aqui estão e continue conosco durante essa noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez, irmãos. Nós vamos louvar o nome de Deus com uma canção que fala um pouquinho sobre a nossa vida, a minha e a sua vida, de como nós tentamos lutar sozinhos muitas vezes e a gente acaba vendo que a gente luta em vão. Quando você fica tentando lutar com suas próprias forças, você está em vão fazendo isso, porque você tem que se entregar para Jesus e deixar Ele agir na sua vida para que as coisas deem certo. Então, enquanto você estiver lutando sozinho por isso, vai ser muito mais difícil você conseguir. Estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que tentar cumprir, toda lei que eu segui não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo
digo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou. Faze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu reviva Cristo em mim. Amém, Senhor. Estão me ouvindo bem? É bom estar aqui com vocês. Hoje é o nosso primeiro encontro. Agora está ficando maior, né? É o nosso primeiro encontro de 9 que vamos ter aqui nos próximos dias, para esse programa especial, onde vamos tratar de temas da Bíblia. É bom poder estar no futuro, porque basicamente esse é o país que está na frente de todo mundo. Sabiam disso? Tudo começa aqui. O primeiro ano novo é aqui. E depois os outros países do mundo vão comemorando o ano novo que vem depois, pelo fuso horário do meridiano de Greenwich. Aqui é o que está na frente. Então o mundo passa sempre por aqui. Aqui vocês estão sempre na frente de todo mundo. Enquanto outros ainda estão na sexta-feira, vocês já estão no sábado. E assim, no futuro, vamos falar sobre o futuro. De tempos ainda mais futuros, apontando para o final, a consumação da história desse mundo. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite que me foi feito. O pastor André me convidou há um ano atrás. Acho que é um ano, não é? Ou alguma coisa assim, ou talvez até um pouco mais de um ano, para estarmos juntos nessa data, nessa semana, falando sobre esses temas especiais. Essa é uma série que está acontecendo simultaneamente em Sydney, em vários lugares. Várias igrejas estão envolvidas, porque esse ano de 2013 é um ano especial para a Igreja Adventista, porque o foco está voltado para as grandes cidades. E diversos lugares, diferentes países, estão usando datas diferentes. E a data de Sydney é exatamente essa, quando diferentes igrejas estão abertas para falarmos sobre o fim do mundo, os dias finais da história do mundo. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Este é o capítulo talvez mais citado, mais comentado, quando o assunto é o final da história desse mundo. E ele é o mais citado porque Jesus faz, nesse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, um sermão falando sobre os momentos finais da história desse mundo. Mas há algumas coisas por trás desse capítulo que precisam ser compreendidas e entendidas, porque se não compreendemos direito o que Jesus queria dizer aqui, podemos abrir margens ou brechas para que a pregação de Jesus caia em descrédito. Vamos entender por quê. Jesus está no capítulo 24, andando com os seus discípulos ao redor do templo. O templo tinha significados múltiplos para os discípulos, para os judeus na época de Jesus. Primeiramente, o templo era a casa de Deus, onde Deus morava.
Isso foi estabelecido logo quando Deus deu a ordem para Moisés construir um santuário. Diz assim: Moisés, faça um santuário porque eu vou habitar no meio de vocês. O santuário era a casa de Deus, era lá onde Deus morava. Segunda razão, o santuário, ele representava o perdão dos pecados. A essa época, para ter o pecado perdoado, era necessário matar, sacrificar um cordeiro. E esse sacrifício acontecia no templo. E o templo era onde Deus morava e onde Deus perdoava os pecadores. E lá estava Jesus andando com seus discípulos em volta desse templo. E os discípulos apontavam para Jesus, mostrando a grandiosidade do templo. Como ele fora bem construído, como era bonito, bem alicerçado. E Jesus, olhando para os discípulos e para toda a empolgação que eles tinham com relação ao que era o templo e a construção do templo, ele olhou e falou assim: vocês estão vendo tudo isso aí? Isso que vocês se orgulham? Isso que vocês estão apontando para a grandiosidade? Vai cair. Não vai ficar pedra sobre pedra. Era um contraponto à empolgação dos discípulos. O que os discípulos esperavam era que Jesus se empolgasse com eles e dissesse: é verdade, o templo é muito grande, é muito bonito, muito bem construído, representa muitas coisas, mas Jesus diz assim: vai cair tudo. Os discípulos se entreolharam. E provavelmente o silêncio tomou conta deles. Até que eles chegam no Monte das Oliveiras, chegam ao Monte das Oliveiras. E diz a Bíblia que Jesus se sentou. E aí vem a pergunta dos discípulos. Verso 3, do capítulo 24. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta dos discípulos era: Senhor, já entendemos que o templo vai cair. Agora, qual é o sinal? Dá uma dica, dá algum indício, dá alguma referência para que saibamos que o fim do mundo está chegando. Era mais ou menos como você explicar para alguém como chegar na sua casa. Isso antes do tempo do GPS. Eu não sei por aqui, mas o GPS de vez em quando tem me colocado em algumas situações muito complicadas. Mas o GPS ajuda muito a gente chegar nos lugares. Mas antes do GPS a gente usava pontos de referência. Pega a avenida tal e anda até o McDonald's e vira à esquerda e depois vira à direita. E assim que a gente ia tentando chegar em alguns lugares. O GPS vai ajudando nisso. Mas você tem pontos que são marcados nessa trajetória. E a cada ponto vencido, cada ponto ultrapassado, significa que você está mais próximo de chegar no seu destino final. E era exatamente isso que os discípulos queriam. Senhor, fala alguma pista e dá alguma coisa, para que no dia a dia, no decorrer do tempo, possamos saber que o fim do mundo está próximo. Porque o templo cai, Jesus Cristo volta na cabeça deles. Obviamente que os discípulos, ao fazerem a pergunta para Jesus da consumação do século, do fim do mundo, eles não estavam pensando em nós em 2013. Eles estavam pensando neles mesmos. Porque eles tinham no coração uma crença de que o mundo não duraria tanto tempo quanto está durando. Jesus ia destruir o mundo e restaurá-lo à sua perfeição muito em breve. Por isso a pergunta: Senhor, dá uma pista, fala alguma coisa, dá algum indício. Como é que nós vamos saber que o fim do mundo está chegando? O tempo vai cair. Quando? E aí Jesus pacientemente começa um sermão. Verso 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Para um pouquinho a leitura do verso aqui. Olhando para isso aqui, e para o mundo ao nosso redor, há alguma similaridade? O que Jesus descreve aqui acontece nos nossos dias
Ou existem coisas que ainda estão por acontecer? E na nossa leitura fria do texto, nos diz, não, está tudo acontecendo. Esses eventos que Jesus Cristo se refere aqui em Mateus 24, são eventos que são comuns, fazem parte do cotidiano da vida humana. É só olhar a internet, é só olhar para um jornal, um noticiário, e as notícias são comprovadas. Não tem nada por acontecer. Não tem nada novo que ainda nós não conheçamos, que Jesus não tenha predito aqui em Mateus 24. São sinais que são conhecidos. Falsos cristos, falsos profetas existem. Nação contra nação, reino contra reino, guerra, rumor de guerra, também existe. Fome, terremoto, está tudo acontecendo. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Porque tudo isso está acontecendo, isto é evidência de que Jesus está próximo de voltar? Não, sim, claro. Se está acontecendo, e Jesus falou que esses são sinais da consumação do mundo, do fim da história do mundo, isso significa que Jesus está perto de voltar. Mas há um problema. E qual o problema? Vejam. Há 100 anos atrás, nenhum de nós aqui estávamos vivos. Ou alguém estava aqui? Não, né? Ninguém estava vivo há 100 anos atrás. Embora não estivéssemos vivos há 100 anos atrás, conhecendo um pouco da história, dá para imaginar como era o mundo há 100 anos atrás. Em 1913. Olhando para o mundo há 100 anos atrás, e olhando para esses sinais aqui, alguma coisa diferente começou a acontecer que não acontecia 100 anos atrás? Vamos voltar os nossos olhos para cá. Jesus fala assim, vede, ninguém vos engane. E nós agora não estamos mais em 2013, estamos em 1913. Lendo esses mesmos versos. E Jesus falando aos seus discípulos, e nós em 1913, lendo os mesmos versos. Jesus dizendo assim, discípulos, virão muitos em meu nome, dizendo que sou eu. Mas não sou eu. Pergunto a vocês, em 1913, tinha falsos cristos? Ou isso é um privilégio da nossa época? Tinha ou não? Tinha. E falsos profetas? Pessoas que deveriam ensinar a verdade, mas não ensinam. Tinha também? Há 100 anos atrás, Jesus disse assim, e vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Há 100 anos atrás tinha isso? Tinha. O que acontecia 100 anos atrás, nesse campo de guerra e rumor de guerra? As portas do começo da Primeira Grande Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, mal resolvida, daria portas para que 30 anos depois, pouco menos, uma outra guerra acontecesse. Segunda Grande Guerra Mundial. Os rumores de guerras estavam mais intensos do que nos anos anteriores. Jesus fala de fome. Em 1913 tinha fome? Tinha fome no mundo ou não? Não, ninguém passava fome há 100 anos atrás. Todo mundo tinha fartura de comida. As explicações são muitas. A técnica de agricultura era muito mais atrasada, era mais difícil, embora a população fosse menor, mas havia fome. E terremoto? Também tinha. E agora o problema está armado. Porque nós estamos pensando em 1913. E se estivéssemos
todos em 1913, lendo Mateus 24, a sensação que teríamos no coração é que Jesus está às portas de voltar, porque tudo está acontecendo. Uma grande guerra está aparecendo, fome, indiferença, os problemas estão todos estampados diante do mundo. Mas a grande questão é que nós hoje estamos 100 anos para frente e os sinais que aconteciam continuam acontecendo e Jesus não voltou. E a situação, ela pode se agravar e pode complicar cada vez mais. Vamos esquecer 1913 e vamos agora para 1813, 200 anos atrás. A Austrália era um país recém-descoberto. Começou sua colonização. Em 1813, tinha falso Cristo? Ou não? Tinha? Tinha falso profeta? Guerra? Rumor de guerra? Nação contra nação? Reino contra reino? Fome? Terremoto? Então alguém que lesse em 1813, Mateus 24, poderia pensar assim, Jesus está muito perto de voltar, porque ele falou para os seus discípulos que ia voltar quando esses sinais estivessem acontecendo, e está tudo acontecendo. Essa foi a resposta de Jesus aos discípulos. Só que estamos em 2013, 200 anos se passaram, os sinais continuam acontecendo e Jesus não voltou. Eu poderia ir voltando cada 100 anos, mas agora eu vou voltar drasticamente. Vamos voltar ao dia que Jesus estava conversando com os seus discípulos. Lá estava o templo, bonito, os discípulos, olha Senhor, como é bonito o nosso templo, como é grande, como foi bem construído. E Jesus falou assim, tá vendo? Toma, vai cair tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos se assustam. Para eles, o templo cai, o mundo acaba. A casa de Deus não existe mais mundo. Jesus sobe no monte, os discípulos se aproximam e falam assim, Senhor, com relação àquele assunto lá, do templo que vai cair, qual é o sinal? Dá, Senhor, uma dica, para que saibamos que o fim do mundo está próximo. Quando é que o mundo vai acabar? Quando é que tudo isso vai ter fim? E Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, discípulos, cuidado, para que vocês não sejam enganados. Porque vão vir pessoas dizendo que sou eu, mas não sou eu. Pergunta a você, para pensarmos um pouco. Jesus foi a primeira pessoa na história que apareceu dizendo que era Jesus, outros apareceram antes dele? Primeira pessoa que falou, eu sou o Messias, foi Jesus? A história extra-bíblica registra o aparecimento de outros que diziam ser Cristo. Alguns eram revolucionários, como um tal de Messias Bar Cochba, Messias filho de Cochba, que provocou uma revolução entre os macabeus, uma mortandade terrível, dizendo que era o Messias. Obviamente, Jesus é o Messias, não por aquilo que ele falava, mas pelas credenciais que ele apresentava da vida. Porque seu nascimento, sua história, cumpre predições bíblicas que nenhuma outra vida conseguiria cumprir, como ele cumpriu. Mas outros apareceram dizendo que era Jesus. E logo depois de Jesus, também outros apareceram dizendo que eram Jesus. Falsos profetas tinham naqueles dias? Tinham também. Esses sinais religiosos já aconteciam. Depois, Jesus fala assim, discípulos, vai ter também nação contra nação, reino contra reino. Tinha isso na época de Jesus ou não? Havia um império dominante, um império romano. Eles estavam vivendo exatamente isso. Nação contra nação. E guerra e rumor de guerra. Já tinha naquela época? Eles já sabiam que era guerra? Já sabiam que era rumor de guerra? E depois Jesus fala de fome.
tinha fome? E terremoto? Ah, pastor, tá aí, terremoto. Acho que terremoto é a chave. Esse tal terremoto não tinha. E quando Jesus falou assim, olha, vai ter terremoto, o Pedro olhou para o Tiago e falou assim, ô Tiago, o que é terremoto? E o Tiago falou assim, eu não sei não, vamos perguntar para João, que João pergunta lá o que é. Ô João, pergunta aí, o que é terremoto? Foi preciso isso? Era um elemento novo que Jesus acrescentava à história da humanidade que até então não existia? Terremoto? Não. Já tinha terremoto naqueles dias. Eles sabiam que era terremoto. Jesus não precisou explicar o que era terremoto. Não era um elemento novo na história. E alguém pode dizer, pastor, então agora complicou tudo. Porque esse sermão profético de Jesus, na verdade, não tem nada de profético. Porque ele está falando de coisas que sempre aconteceram. Jesus pegou vários eventos que já aconteciam nos dias dele e falou assim, está vendo tudo isso aqui? Então isso aqui é o sinal do fim. Isso pode ser sinal do fim para qualquer era, para qualquer pessoa, para qualquer gente. Porque em qualquer tempo que você lê Mateus 24, vai achar que está chegando o fim do mundo. Mas era esse o objetivo de Jesus? Dar uma respostinha qualquer, para que os discípulos parassem de perguntar e se contentassem com a resposta e ficassem com aquela resposta que ele deu? E então, geração após geração, seríamos todos então iludidos de que Jesus estava perto de voltar e na verdade ele não volta nunca? O que ele queria dizer em Mateus 24 então? Se são sinais, eventos comuns, normais, desde que o mundo é mundo. Onde está a chave disso? A chave está no verso 8. Esse é o verso do qual Mateus 24 passa a ter sentido, a fazer sentido, porque se nós não entendemos o verso 8, nós vamos ficar com esses sinais isolados. E, obviamente, o sermão de Jesus perderá o seu sentido principal, que diz o verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Esse é o verso-chave. Agora você entendeu Mateus 24? Jesus descreve sinais, isso é o princípio das dores. Pastor, pode dizer, não faz sentido do mesmo jeito. O que tem a ver princípio das dores com esse monte de sinal e o que esse princípio das dores faz esse monte de sinal fazer sentido? O problema é que a expressão princípio das dores em português não significa muita coisa para a gente. O que é princípio das dores? O princípio das dores era que não estava doendo e começou a doer. E é isso que entendemos. Não tinha dor. Então, passou a doer, foram o princípio das dores. Então quer dizer que não doía porque não tinha sinal. Depois começou a ter sinal, começou a doer, mas se o sinal já existe há muito tempo, que relação tem? Amigo, amiga, a expressão princípio das dores, ela não tem nada a ver com o fim do mundo. A expressão princípio das dores, ela não tem relação nenhuma com o sinal de que o mundo vai acabar. Essa era uma expressão comum na época dos discípulos, mas usada em outro contexto. E que Jesus pega desse outro contexto e aplica ao fim do mundo. E quando Jesus aplica o fim do mundo para os discípulos que conheciam a expressão, que entendiam a expressão, ficou claro o que Jesus queria dizer. Só que, com o tempo, a expressão perdeu o seu sentido. E se lermos Mateus 24 sem entender princípio das dores, o texto não faz sentido, não tem razão. Não parece um sermão profético de Jesus, senão apenas um noticiário do dia do qual ele fez esse discurso para os seus discípulos. De onde vem a expressão princípio das dores? Vem de uma mulher grávida.
O contexto é da gravidez. E é de lá que Jesus tira a analogia para explicar o fim do mundo. Quantos aqui são mães e tiveram parto normal? Levanta a mão assim, só para eu ver. Levanta assim para eu contar. 8, 9. 3 vezes? Quem foi a que mais teve? Quantas a senhora teve? 2. Acho que você é a campeã mesmo. Alguém ganha de 3? Não. Então você ganhou. Depois o pastor André vai te dar um presente. Está ouvindo, pastor André? Já tá pronto para lhe dar um presente. Você é a campeã de partos normais. Você que é campeã de parto normal vai poder nos ajudar. Porque essa expressão princípio das dores vem daí. Para entendermos melhor isso. Lá está a mulher grávida de 39 semanas. Chegando já ao momento final. Só abrir um parênteses aqui. Aquelas que não são mães aqui, eu não quero desanimar ninguém, mas eu vou ter que contar essa história de um jeito um pouco mais dramático, tá? Fecha o parênteses. Mas lá está a mulher grávida de 39 semanas, e as experientes aí me ajudem. Quando de repente, o bebê já está lá, encaixado na placenta, nível 2, tudo pronto, já dentro da mulher, e aí chega a hora de que o parto é anunciado. E é anunciado pela própria mulher, pelo próprio corpo, que diz assim, está pronto, está na hora de sair. E então a mulher sente o quê? A primeira contração. O que é a primeira contração? No contexto bíblico, é o princípio das dores. Era daí que Jesus pega a expressão. Discípulos, esses são os sinais. Estão vendo? Isso aqui é igual mulher indo para o parto. É o princípio das dores. É a mesma coisa. E o que é que acontece depois da primeira contração? Vejam. Basicamente 2 coisas acontecem com essas contrações. Da primeira contração, a segunda contração decorre um determinado tempo, que varia de mulher para mulher, de gravidez para gravidez, varia, é variável. Mas o que não é variável é que, à medida que a mulher vai aproximando-se da hora do parto, o tempo entre as contrações vai diminuindo. Não é assim? Tem a contração, passa um tempo, tem a segunda, passa um tempo, tem a terceira, e o tempo vai diminuindo, até que, na hora do parto, as contrações se sobrepõem uma à outra. Mal acabou uma, já vem outra. Segunda coisa. Está desanimando alguém aí ou não? Mas é que está dentro do contexto do sermão. Fique tranquilo que no final é bom. Eu nunca vou passar por isso, né? Mas passei do lado 2 vezes. Eu tenho 2 filhas, né? E a gente fica do lado, que a parte do homem é essa, né? Segura a mão, vai lá, aguenta, enfrenta. A gente fica dando força do lado. Esse é o papel do pai, né? Mas a segunda coisa que acontece é que, à medida que as contrações vão acontecendo, elas vão ficando cada vez mais fortes. Não é assim? Aquelas que passaram por isso. Se a primeira contração já foi forte, pode esperar que a segunda vai ser pior. Estão rindo, né? E a terceira, e a quarta, e à medida que vai tendo mais contração, vão ficando cada vez mais fortes. As últimas contrações, elas atingem o ápice da dor. Não é assim? Desanimei alguém ou não?
Nós já sabíamos tudo isso, né? Então vejam, amigo, amiga, as contrações acontecem mais vezes e cada vez mais fortes. Isso é a dinâmica do que acontece com a mulher quando ela entra em trabalho de parto. Quando ocorre o princípio das dores. Diante desse quadro de gravidez, olhando para Mateus 24, a grande pergunta que fazemos quando lemos Mateus 24 não é se está ou não está acontecendo. Porque nós já sabemos que sempre aconteceu. Jesus não estava apresentando nada novo, mas ele estava pegando uma série de acontecimentos que já aconteciam na época dos discípulos e que acontecem até os nossos dias, e ele relaciona a uma mulher caminhando para a hora do parto. Então, o que Jesus queria dizer é o seguinte: discípulos, estão vendo esses sinais aqui? Vocês já conhecem eles, vocês acompanham eles acontecendo, vocês sabem o que são, mas preste atenção, esses sinais é igual uma mulher caminhando para o parto. Como as contrações vão acontecendo cada vez mais vezes e com mais força, esses sinais, à medida que o mundo aproxima-se do fim e da consumação do século, eles vão acontecer mais vezes e com maior intensidade. Em outras palavras, a tendência de tudo não é melhorar. A tendência é piorar. As guerras e os rumores de guerras vão piorar. Nação contra nação vai piorar. Falso Cristo e falso profeta vai piorar. E é exatamente isso que é possível visualizarmos no mundo no qual estamos vivendo. Vamos parar para pensar um pouquinho em cada um desses grupos de sinais que temos aqui em Mateus capítulo 24. Eu gosto de separá-los em 3 blocos. Existem os sinais religiosos, os sinais políticos e os sinais naturais, da natureza. E a esses 3 blocos diferentes, essas 3 áreas diferentes de sinais, obviamente, estão todos relacionados ao princípio das dores. São sinais que vão acontecer e acontecer cada vez mais. Vamos começar com falsos cristos. Obviamente, sempre existiram falsos cristos. E, obviamente, nunca existiram tantos falsos cristos como existem hoje. Pensando no mundo religioso. Para ser mais específico, algumas histórias de falsos cristos têm despertado comoção de década em década. Começando na década de 60, quando um indivíduo que se apresenta como Charles Manson cometeu um crime com seus seguidores. Manson dizia que era Jesus. E segundo sua pregação, o seu poder de Deus, como Jesus, como Messias, se manifestaria quando a perseguição começasse. Só que alguma coisa deveria ser feita para que a perseguição começasse. E ele e seus seguidores resolvem assassinar uma atriz de Hollywood chamada Sharon Tate. O mais forte é que, além de ser uma atriz conhecida, ela estava grávida de 8 meses. E tanto ela quanto o bebê não sobreviveram. Depois do assassinato, os seguidores de Manson se reuniram e agora estavam esperando a perseguição que iria começar contra a igreja e o poder de Messias dele queria se manifestar. E o poder de Messias dele não se manifestou. E ele foi preso. Inclusive está preso até hoje. Tem 78 anos, condenado à prisão perpétua. Mas ainda continua dizendo que é o Messias. São histórias trágicas
que se repetiram e que se repetem. Por exemplo, na década seguinte, na década de 70, em 1978, num pequeno país da América do Sul, um indivíduo chamado Jim Jones, uma igreja proeminente, que terminou com um suicídio em massa de 978 pessoas que tomaram cianureto de sódio. E esse foi o fim de uma igreja, inclusive do seu próprio líder, que dizia, que se apresentava como Jesus. Na década de 80, um outro indivíduo chamado Marshall Applewhite, maçã branca, dizia ele que Deus iria passar pelo mundo no cometa Halley, e que se as pessoas morressem na hora que o cometa cruzasse a atmosfera da Terra, elas então se desprenderiam do seu corpo, sua alma subiria e encontraria-se com Deus. Assim, pastor, que ideia absurda essa. Eu também acho. Mas o mais absurdo é que 37 pessoas se suicidaram com ele, acreditando que ao desencarnar encontrariam com Deus, literalmente no rabo do foguete. Uma tragédia. Década de 90, uma outra tragédia acontece com alguém que se apresentava como Jesus. Agora, um outro indivíduo que se anunciava como David Koresh. Não era o seu nome original. David Koresh é uma expressão hebraica, filho de Davi. David Koresh é a expressão que o cego chamou Jesus. Assim apresentava-se esse indivíduo. David Koresh dizia que a igreja tinha que se preparar para o Armagedon. Só que na cabeça dele, preparar-se para o Armagedon era com bala, revólver, metralhadora e etc. Era assim que a igreja ia estar preparada para essa guerra que aparece no livro do Apocalipse. Essa igreja ficava numa cidadezinha no estado do Texas. E lá é simples comprar armas, mas não é simples comprar muitas armas. E eles começaram a comprar muitas armas, e levavam para a igreja, e os vendedores de armas da cidade ficaram preocupados com aquilo e chamaram a polícia, para que a polícia fosse à igreja para ver por que eles compravam tanta arma. Eles cercaram a fazenda e pediram para entrar. E o David Koresh não deixou. Eles aguardavam uma autorização judicial. Quando no dia 19 de abril de 1993, David Koresh, dentro de um galpão, com seus principais seguidores, espalhou combustível pelas paredes e pelos corpos. As imagens você pode ver por aí. E ele então ateou fogo. E Koresh morreu com alguns dos seus seguidores. E esse foi o fim da sua igreja que se preparava por Armagedon. As influências desses falsos cristos aumentam e aumentam cada vez mais. No último levantamento que se fez por aí, acredita-se que hoje existem mais de 1000 igrejas ao redor do mundo que são lideradas por indivíduos que dizem que eles são Jesus. Hoje, o falso Cristo mais influente é um porto-riquenho, com igrejas já espalhadas por todo o mundo. Seu nome, José Luiz de Jesus Miranda. Ele apresenta-se como Jesus Cristo, homem. Ele, na verdade, diz que ele não é Jesus, mas que um dia, numa luta espiritual que ele teve, Deus, então, resolveu habitar corporalmente o corpo dele. E a partir de agora, são duas pessoas que existem num único corpo, ele e Jesus. Em alguns momentos fala ele,
e em outros momentos fala Jesus. Só que acaba tudo se confundindo. E ele tem viajado o mundo. O nome da sua igreja? Crescendo em Graça. Tem site na internet de todos os idiomas que você imaginar, apresentando as ideias. Tem crescido. Doações milionárias são feitas a esse líder religioso, que por trás da sua pregação diz assim: religião é uma farsa. O diabo já não existe mais. Eu o venci na cruz. Hoje o mal não existe. O que existe são os maus pensamentos. Faça o que você quiser. Viva do jeito que você quiser. Porque Deus não olha para o seu corpo como matéria. Ele olha para você como espírito. E algumas pessoas dão seus depoimentos na internet, dizendo assim: esse homem me libertou da consciência culpada. Isso me mostrou uma outra coisa que eu não conhecia. E assim, os falsos cristos vão conduzindo pessoas por caminhos complexos, rituais. Há alguns anos atrás, no Brasil, um cartunista famoso e conhecido foi assassinado por um indivíduo que frequentava os cultos religiosos que ele promovia, num ritual onde se toma um chá chamado Santo Daime, que tem propriedades alucinógenas. E as pessoas que tomam entram em transe, alucinação, e acreditam que essa alucinação que vem como resultado desse chá é o contato que ele tem com o transcendental, com Deus. E esse garoto que tinha problemas psiquiátricos começou a tomar o chá e o chá fez muito mal a ele. Mais mal do que faz naturalmente a outros. E ele começou a achar que era Jesus, esse rapaz. Depois de um tempo, ele começou a achar que o irmão dele era Jesus. E a família, vendo o problema, proibiu ele de tomar o chá e de ir naquele culto que ele estava indo. E no dia que aconteceu o assassinato, esse rapaz foi até o Céu de Maria, como chama a igreja, a igreja do tal Santo Daime, e pediu ao Glauco, o cartunista, que fosse à casa dele, dizer para o pai dele que o irmão dele era Jesus e que eles podiam tomar um chá. E terminou numa tragédia, porque ele matou o cartunista e o filho veio para acudir e foi assassinado junto. História trágica, nesses rituais que envolvem a pessoa de Cristo. Amigos, amigas, os falsos cristos e os falsos profetas, eles não estão restritos à igreja. É um engano pensarmos que quando Jesus falou que haveriam falsos cristos e falsos profetas, eles só estariam transvestidos de igrejas e por trás da Bíblia, chamando a atenção para algo religioso. Mas falsos cristos e falsos profetas, eles estão infiltrados em todas as áreas do conhecimento da vida humana. Essa corrente de crescimento ateísta está por trás os falsos profetas, que vão disseminando valores e que alguns deles nos deixam perplexos, assustados. Alguns anos atrás, mas foi interessante, eu estava em casa, me preparando para sair, e estava me trocando e resolvi ligar a televisão que tínhamos no quarto. E eu comecei a mudar de canal e minha filha veio e entrou no quarto. E mudando de canal, eu passei rápido pelo desenho do Pica-Pau. Conhece o Pica-Pau? Passa por aqui? Passado deve ter passado, né? O tradutor está dizendo que passa. E eu passei pelo desenho do Pica-Pau, rápido, mas a minha filha viu e falou assim: ô pai, volta no Pica-Pau. E eu não queria botar no Pica-Pau. Volta no Pica-Pau, volta no Pica-Pau. E eu falei: bom, tá, um pouco só um pouco. E voltei no Pica-Pau. Eu já tinha assistido aquele desenho do Pica-Pau. Mas eu não tinha assistido como pai do lado da minha filha. E aquilo me deixou perplexo.
Vou contar para vocês a história do desenho que eu vi com ela. O Pica-Pau está dirigindo o seu carro. Olha os valores que passam por trás. E no meio da trajetória do Pica-Pau, acaba a gasolina do carro. O que se faz quando acaba a gasolina do carro? Você vai até um posto de gasolina, compra a gasolina, coloca no carro para tirar o carro de onde ele está. Isso é o que se faz. Mas o Pica-Pau faz isso? Não. O que ele faz? Ele rouba a gasolina. E sabe de quem que ele rouba a gasolina? Do carro da polícia. Que é aquele leão marinho, a polícia. Leôncio. No português é o Leôncio. Eu não sei como é que é o nome do Leôncio aqui. Mas é aquele leão marinho horroroso lá. Vejam. Obviamente que aquilo para mim não fala nada. Mas a minha filha tinha 4 anos. E ela estava vendo aquilo. E eu fiquei pensando, que valores estão sendo passados a uma criança de 4 anos que não tem os filtros que eu tenho para julgar e discernir o que é bom e o que não é. O que é certo e o que não é certo. Roubar gasolina já é um crime terrível. Agora, da polícia ainda é uma afronta. E é um desenho voltado para crianças. E que são influências que muitos tantos já receberam. Esse é um trabalho dos falsos profetas. Disseminando valores relativistas. E talvez essa seja a maior influência que temos hoje no mundo. Tudo é relativo. A Bíblia é a palavra de Deus? Depende. Dizem alguns. Não é bem assim. A Bíblia pode ser a palavra de Deus para você. E se for para você, siga, porque é para você. Agora, se outro acha que a palavra de Deus é outra coisa, deixa ele seguir. Tudo é relativo. A Bíblia diz que isso é certo? Depende. Não é bem assim. O texto bíblico está dizendo, não, o texto bíblico diz, mas tem que adaptar, tem que interpretar e depende. Não existe verdade universal. É o que se apregoa por aí. Tudo é relativo. Só que a relatividade do Einstein não tem nada a ver com essa relatividade que nós estamos colocando a princípios universais, de padrões que a Bíblia estabelece como palavra de Deus. E com isso, essas correntes de pensamento acabam tomando força. E as pessoas questionam a Bíblia, questionam a autoridade da Bíblia. Questionam a validade da Bíblia. Pessoas que negam a existência de Deus. A minha última viagem lá na América do Sul, antes de vir para cá, foi lá para as Ilhas Galápagos, onde Charles Darwin realizou seus estudos e catalogou as espécies de animais. Dali começou a desenvolver a seleção natural, a origem das espécies. Uma ideia que praticamente impregnou o mundo científico e, o que é pior, o mundo religioso também. Alguns que se intitulam pastores, líderes religiosos, leem Gênesis 1 e falam assim, a Gênesis 1 é uma parábola. Moisés diz quem fez? Deus. E Darwin explica como Deus fez. Através de processos evolutivos. Cria-se um nome para dar uma ideia um pouco mais suave. Design inteligente. Alguém que projetou tudo por trás. Mas que a vida teve o seu início
de forma inexplicável através de uma explosão cósmica que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. E de maneira surpreendente, elementos químicos foram se juntando e foi melhorando. Foram aprimorando-se, ficando cada vez melhor. Aquilo que era uma bola de fogo transformou-se nesse mundo que hoje nós conhecemos. Hoje eu fui com o pastor André nas Blue Mountain. Onde que nós fomos, pastor André? Eu e algumas ali, né? Nas Três Irmãs e outras mais. Aquilo tudo um dia foi bola de fogo e melhorou. Ficou bonito daquele jeito, sim. Era fogo, tudo aquilo. E ficou bonito, sim, daquele jeito. Maravilhosamente melhorou. É interessante que essa ideia de que o mundo tenha melhorado, aquilo que era uma bola de fogo rudimentar que explodiu, ficou do jeito que é exatamente uma contradição a uma lei da física chamada entropia, que diz que tudo degenera e não melhora. Tudo abandonado na inércia piora. Isso pode ser por matérias mais complexas ou matérias mais simples, como por exemplo esse piano. Se você abandonar esse piano aqui, não limpar, não cuidar, em 1 ano ele vai estar melhor ou vai estar pior? Vai estar pior. Em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, ele vai se degenerar a tal ponto que essa madeira vai se consumir toda. Porque ele degenera. Se não recebe cuidado, ação externa, ele piora, não melhora. Se você bater o carro e deixá-lo na sua garagem 1 ano e voltar 1 ano depois, não vai estar melhor. O amassado não vai ter desamassado. O farol não vai ter se reconstruído. Não melhora, piora. Só que essa ideia da teoria da evolução diz que melhorou. E de uma forma que ninguém explica como que melhorou. Se tudo piora, como é que o mundo melhorou? Mas esse é um trabalho que está por trás. Os falsos profetas, que disseminam ideias errôneas. E que fazem algumas pessoas até defender essas ideias. Eu vou dizer, pastor, mas não tem prova científica nenhuma da criação. Da mesma forma que não tem prova científica nenhuma da evolução. Ninguém viu. Quem acompanhou? Quem estava lá? Nenhum dos dois pode ser provado em laboratório, é verdade. Mas há um elemento diferente da criação, da evolução, que é o elemento fé. E que pode ser também aplicado para a evolução, mas a fé me diz que esse mundo não tem uma origem do acaso, tem uma origem nobre das mãos de Deus. Isso aqui não é obra do acaso. Não foi porque 2 genes se juntaram e eu nasci, mas tudo tem um propósito. A vida humana não surgiu porque uma ameba, há milhões e milhões de anos atrás, conseguiu encontrar vida por si mesma. E a resposta que os evolucionistas fazem para comprovar que o mundo chegou ao que chegou, quando eles não sabem explicar, eles dizem assim, são milhões e milhões de anos. Essa parece ser a resposta mais plausível. Milhões e milhões de anos. E como é que virou uma ameba 2? Milhões e milhões de anos. E como é que virou macaco e pássaro e ser humano e baleia e urubu e tudo mais? Milhões e milhões de anos. E como é que só apareceu canguru na Austrália? Milhões e milhões de anos também. São dos milhões e milhões de anos. Para aquilo que não se tem respostas. Mas é um trabalho que está por trás, amigo, amiga. Disseminando ideias que levam as pessoas a desacreditarem na Bíblia como palavra de Deus. Há pessoas que falam, a Bíblia é um livro de gente atrasada, retrógrado. Gente que não tem conhecimento, gente culta não entende, não acredita na Bíblia. É um padrão que se dissemina por aí. Obviamente que por trás disso está esse panorama que Jesus falou. Os falsos profetas, os falsos cristos, eles apareceriam cada vez mais, não apenas nos púlpitos
mas apareceriam disseminando ideias por aí, levando as pessoas a desacreditarem de Deus, da sua palavra. Está acontecendo isso nos nossos dias? Cresce e cresce cada vez mais. Está ficando cada vez pior. Jesus disse, esse é um sinal, ou o princípio das dores. Agora vamos passar para o próximo. Jesus fala de guerras, rumores de guerra, de nação contra nação, reino contra reino. Tem você acompanhado o noticiário nos últimos dias? Volta e meia aparece uma notícia de instabilidade política em algum lugar do mundo. E sempre os Estados Unidos está envolvido, de um jeito ou de outro. E há uma razão para isso, nós vamos estudar essa semana agora. Então sempre lá, sempre aqui, e manda porta-avião para lá, e manda para cá, e negocia, e fala. Assumindo a frente de tudo. E o conflito não aconteceu tão longe daqui, e na verdade ainda acontece, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. É o último agora, em evidência. Entre as duas Coreias há uma região chamada Paralelo 38, por causa da sua posição de latitude e longitude. Esse Paralelo 38 divide as duas Coreias e é uma região inabitada. É uma faixa de terra onde ninguém vai. A Coreia do Sul tem armas apontadas para a Coreia do Norte 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o mesmo acontece contrário. Estabilidade. Se alguém entrar lá da Coreia do Sul, a Coreia do Norte fuzila. E se for o contrário, da Coreia do Norte, a Coreia do Sul fuzila. Se cair de paraquedas lá, os dois lados fuzilam. Ninguém quer saber de quem é. É a região de instabilidade. Uma guerra pode acontecer. Parece que depois de Boston, do atentado terrorista, tirou-se um pouco o foco do problema da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, a China. Mas é uma região de instabilidade. E por que não falar da faixa de Gaza? Aquilo ali é um barril de pólvora ambulante. A qualquer minuto pode começar um problema lá. Estabilidade. Os rumores de guerras estão por aí. E há um medo de que uma terceira guerra agora não será mais com as proporções das duas outras que houveram. Se vem uma guerra maior, Coreia do Norte, essa suspeita de armas nucleares pode desencadear uma guerra sem proporções. Com uma taxa de mortalidade altíssima. Mais do que as 70 milhões de mortes das duas outras guerras. Grandes guerras. E por que não somar as outras guerras menores que resultam em morte? Sabe quantas guerras estão em andamento no mundo hoje, reconhecidas pela ONU? Mais de 40. A Austrália é um país pacífico. Literalmente pacífico, né? Envolvido pelo Oceano Pacífico. Mas um país pacífico não vive nesses conflitos, mas é um conflito que toma conta do mundo hoje, do qual não é possível tampar os nossos olhos. Guerras e rumores de guerras. Terceira natureza de sinais. Os sinais que acontecem na natureza. Jesus fala de terremotos. Amigos, nunca se ouviu falar tanto de terremoto como temos ouvido falar nos últimos dias, nos últimos anos, na última década. Em 2004,
houve aquelas ondas gigantes no Oriente Médio, onde mais de 200 mil pessoas perderam sua vida. Um terremoto no meio do oceano. O mar recuou e depois as ondas vieram com total intensidade. E os terremotos vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Na América do Sul, houve terremoto no Chile, Tahiti e outros que acontecem por aí. Pode esperar. Em alguns dias mais, outra notícia de terremoto. Num levantamento sismológico, detectou-se que até o século XIX, ou melhor, até o século XVIII, não haviam acontecido mais do que 4 grandes terremotos no século. No século XIX foram 18 grandes terremotos. No século XX foram mais de 300 grandes terremotos. E agora, no século XXI, estamos há 12 anos do começo desse século, 13º ano agora, já foram mais de 15 grandes terremotos. Até o passado, poucos terremotos. Alguns fortes, mas poucos. Agora, estamos acostumados a ouvir falar de terremotos com proporções grandiosas. Fome, esse é um outro problema. E por que não falar do problema da água? Alguns anos atrás, Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ele escreveu um livro, e nesse livro ele, que agora é um defensor da natureza e de causas ecológicas, no seu livro ele faz uma previsão, o livro que ganhou o Prêmio Nobel. E a previsão dele é que se os seres humanos continuarem destruindo o mundo como estão fazendo até então, em 50 anos ele previa o caos para a vida humana no planeta Terra. E já se passaram 5 ou 6 anos que ele escreveu o livro. Segundo as suas previsões, estamos aí há 45 anos do caos. Do que pode acontecer. A natureza está dando indícios disso. A temperatura do planeta está subindo. Há degelo. Recentemente, uma camada de gelo soltou-se do Polo Norte. Essa camada de gelo é do tamanho do estado de São Paulo. Flutuando pelo oceano. Por causa do aumento da temperatura do planeta. Resultado da ação direta do ser humano, que tem mexido com o equilíbrio do planeta. Eu não quero ser um alarmista aqui, mas o que eu estou dizendo para você é que Jesus predisse que os sinais iriam se intensificar. E os sinais estão se intensificando. Obviamente que os sinais se intensificam no mundo religioso, se intensificam no mundo político, se intensificam no mundo natural. E há um último sinal, que eu não encaixo em nenhum desses sinais. Mas eu gosto de dizer que esse último sinal é o sinal, que é o que está em Mateus capítulo 24 e o verso 14. Porque aqui Jesus indica qual é a hora do parto. Ele indica quando é que o bebê vai nascer e vão cessar as contrações. O princípio das dores vai ter seu fim. Diz aqui Jesus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E o que diz Jesus então? Virá o fim. Aqui está o fim do mundo. O fim do mundo não será determinado por tragédias. O fim do mundo não será determinado por terremotos. O fim do mundo não será determinado por filosofias que rodam por aí. O fim do mundo não será determinado por nenhum falso Cristo. O fim do mundo não será determinado por guerra, rumor de guerra ou por qualquer ditador louco que exista nesse mundo. O fim da história desse mundo acontecerá
quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Todos os outros sinais, eles vão se intensificando, mas há um sinal também que se intensifica, que é a pregação do evangelho. Você aqui hoje nessa igreja, ou você que nos assiste pela internet, faz parte desse cumprimento. São pessoas que estão buscando conhecer mais a palavra de Deus. E o evangelho do reino aumenta na sua pregação. E quanto mais aumentar, mais próximos estamos do fim da história desse mundo. Amigos, a pregação do evangelho é a solução definitiva, real, concreta e única para os problemas que nós temos nesse mundo. E temos problemas. Uma hora ou outra, a tragédia vai bater à porta da sua casa. Uma hora ou outra, os problemas vão chegar. Eu, como pastor, muitas vezes vou às cerimônias fúnebres e abro a Bíblia para consolar. Mas sei que um dia eu vou estar sentado num banco ouvindo alguém me consolar. Porque eu vou perder alguém. Alguém vai morrer. Enquanto vivemos nesse mundo, estamos suscetíveis a problemas, a tragédias. Há um médico que olha para você e diz assim, não tem o que fazer. É a pregação do evangelho. Nessa nossa vida de pastores, nós temos uma certa vida itinerante. Alguns mais itinerantes, outros menos itinerantes, mas os pastores, por natureza do trabalho, rodam muito. Alguns dias atrás eu estava com a minha esposa fazendo a conta, e nos últimos 10 anos nós mudamos 7 vezes de cidade, de lugares. E agora faz um ano que eu moro em Brasília e espero ficar um pouco de tempo lá, sem ter que mudar tão recentemente. Mas no espaço do meu ministério, aconteceu uma coisa que raramente acontece. O meu sogro também era pastor da igreja adventista. E em um determinado tempo nós moramos juntos, na mesma cidade. Numa cidade do interior de São Paulo chamada Jacareí, onde fica a sede da Novo Tempo. Eu era o pastor da igreja e o meu sogro trabalhava na Novo Tempo. E foi bem na época que nasceu a minha primeira filha, que era a primeira neta do meu sogro. E aí você pode entender, aqueles que são avós, eu ainda não sou, acho que estou bem longe de ser. E espero estar bem longe de ser. Mas diz que é uma experiência muito forte de ver o filho do seu filho. E para o meu sogro foi uma experiência muito gratificante ser avô. E ele tinha uma ligação muito grande com a minha filha maior. Conviveu, passava muito tempo junto. Para falar a verdade, tinha alguns dias que minha filha não dormia, a gente chamava ele para vir colocá-la para dormir, porque ele morava perto. E ele vinha e ajudava, porque ela dormia fácil no colo dele. Até hoje eu não sei o que ele fazia. Mas ele conseguia colocá-la como dormir, como ninguém. Quando minha filha estava com 3 anos, o meu sogro descobriu que tinha um tumor no intestino. E quando ele descobriu, porque não sentia nada, não tinha nada, tinha já 7 metástases no fígado. Ele foi diagnosticado rápido. Numa quinta-feira à tarde, ele começou a ficar pálido. E as pessoas no Novo Tempo falavam assim, pastor, o senhor está muito pálido, o senhor está pálido, o senhor está muito pálido. E ele começou a ficar preocupado com aquilo, mas achou que era alguma coisa normal, qualquer. À noite ele estava apresentando o programa que ele apresentava, chamado Anjo da Esperança. E no meio do programa, ele olhou para a mão dele, para as costas da mão, e viu que a palidez estava muito grande e ele se assustou. Ficou assustado. Porque estava vendo que talvez tivesse alguma coisa mais séria. Acabou o programa, minha sogra falou assim, você está muito amarelo, está pálido demais.
E ele falou assim, não, amanhã de manhã nós vamos no hospital e vamos ver o que é isso. Foi para casa, dormiu, na manhã seguinte acordou pálido mais ainda do que estava. Foi para o hospital, na sexta-feira, no domingo, o diagnóstico. Quando o médico deu a notícia, ele me chamou lá fora. E ele disse assim, Rafael, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou médico há 35 anos. E de tudo que eu vi nesses 35 anos, se Deus não fizer um milagre, seu sogro não chega vivo no Natal. E isso era dia 20 de setembro. Eu entendi. O que a medicina tem para fazer é insuficiente. Ele estava dando um prognóstico de 3 meses de vida. Amanhã de manhã eu conto um pouco mais dessa história. Mas 83 dias depois, o meu sogro faleceu. Ele foi sepultado. E depois do velório feito, eu tinha uma missão ainda a fazer. A minha filha, aquela que era apegada com o avô, que dormia no colo do avô como no colo de ninguém. Ela não foi no hospital nenhuma vez. Isso foi uma decisão nossa. Que ela não acompanhasse, não visse. Porque o avô ficou internado uns 83 dias de luta da doença. Não voltou para casa nem um dia. O quadro dele era muito complexo. Depois do sepultamento feito, eu voltei para casa e tinha a missão de explicar para minha filha 2 coisas. Primeiro, o que era a morte. E segundo, que o avô dela tinha morrido. E nessa minha explicação, eu tentei focar, não tanto a tragédia da morte, mas eu tentava dizer para minha filha de 3 anos e meio da esperança que temos em Jesus contra o problema da morte. E eu ia falando para ela, explicando, e ela ia olhando, concordando. Até então, quando eu terminei de falar, ela quis comprovar se ela tinha entendido o que eu havia explicado para ela, da volta de Jesus, do fim da história do mundo, da restauração da vida eterna, do fim da morte, do fim da dor, do fim das lágrimas. E ela falou assim, pai, então quando Jesus voltar, eu vou poder andar de bicicleta com o vovô? Sabe por quê? A bicicleta. Porque esse era o exercício que ele fazia com ela. Ele comprou uma cadeirinha e colocou na frente da bicicleta dele um capacetinho para ela. E ele saía andando com ela pelas ruas de Jacareí. Os 2 de bicicleta. Era a companheira dele. E ela gostava daquilo. A morte era a interrupção de andar de bicicleta. Mas o coraçãozinho dela estava a esperança de que um dia ela poderia voltar a andar de bicicleta. E essa foto que vocês vão ver aí é a foto que ela andou de bicicleta pela última vez com o avô. Essa foi a última vez. E você pode ver pelo rostinho dela a felicidade que era para ela andar de bicicleta com o avô. Mas no coraçãozinho daquela pequena criança estava a esperança de que a volta de Jesus é a restauração de tudo aquilo que perdemos nessa vida. Tudo aquilo que não temos mais. Ou aquilo que não deu tempo para fazer. Na volta de Cristo vai dar tempo. Os sinais estão se intensificando. As situações pode parecer para alguns que está incontrolável, irreversível. Um país como a Austrália, o evangelho crescer é impossível. Não dá mais. A igreja está ficando fraca, está perdendo gente. Amigo, amiga, cuidado. Quem está por trás disso tudo é Deus. E eu tenho certeza que Ele não perdeu o controle de nada. Ele conduz a história desse mundo. O evangelho do reino será pregado. Jesus não diz assim, talvez o evangelho vai ser pregado. Ele diz, não, o evangelho será pregado. Vai ser pregado. Com você ou sem você. Porque ele mesmo falou, se vocês não pregarem, eu ponho pedra para falar. O evangelho vai ser pregado. E Jesus Cristo vai voltar. Não há nada que você possa fazer que mude essa realidade. Ele vai voltar.
já que não há nada que você possa fazer para mudar essa realidade, amigo, amiga, eu faço um convite a você. Por que não dizer hoje, Senhor, eu quero me preparar para a tua volta. Senhor, eu quero estar pronto. Senhor, eu quero estar do teu lado, do teu time. Deus controla a história desse mundo. Os sinais estão se intensificando e vão se intensificar cada vez mais. E lembre-se, há uma esperança. A esperança de que dias assim vão voltar. Momentos felizes serão revividos. Num lar onde não haverá mais dor, nem cemitério, nem hospitais. Porque tudo isso haverá sido apenas história do passado. E estaremos para sempre com Cristo Jesus. Quantos querem dizer hoje, Senhor, eu quero me preparar para a tua volta? Levante sua mão. Senhor Deus querido, essas mãos levantadas hoje à noite são mãos que levantam ao céu para encontrar com as tuas mãos e lhe pedir que a bênção do céu esteja sobre todos nós. Querido Pai, muitas coisas nós não entendemos, muitas coisas nós não sabemos, mas decidimos hoje acreditar pela fé e confiamos de que o Senhor está conduzindo a história deste mundo e que em breve vai voltar e nos dar a vida eterna. Portanto, Senhor, abençoa todos nós aqui, abençoa essa semana especial que teremos de estudos da Tua Palavra. Continua abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento para ouvi-lo, para compreendê-lo e assim nos prepararmos mais para o dia desse encontro com Cristo Jesus. Em Teu nome oramos. Amém. Oi, Aldônio, se você puder traduzir para as pessoas ao lado. Ok, gente, vamos encerrar então. Encerramos com oração. Apenas lembrando, amanhã pela manhã ele vai estar falando aqui e no primeiro horário em Ashfield, 52 Carlisle Street, ok? Para o pessoal que está no auditório aqui ao lado. Amanhã às 10 da manhã, às 10 horas da manhã, e às 11 horas aqui nesse auditório. E amanhã à noite teremos então a continuidade às 7h30 da noite aqui também. Eu quero convidar a todos, nós temos alguns refreshments aqui fora e também um bolinho para celebrarmos o aniversário da Marina, não é? Que é hoje, tá bom? Então todos estão convidados, tá? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos.